Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Como desenhar o Coringa? Para fazer esse desenho do Coringa, eu comecei preenchendo o fundo com o lápis 4B, fazendo todos os detalhes. Aqui você não precisa entender o que são esses detalhes. Você precisa apenas copiar as manchas da forma que você vê na referência. Aqui também tem algumas letras, eu fui marcando com a lapiseira e o grafite 4B, e com o lápis 4B eu fui preenchendo em volta, jogando esse sombreamento escuro. Após isso, eu fui suavizando tudo com o esfuminho número 2. Partindo agora para o rosto, essa foi a parte mais desafiadora do desenho, isso porque como é uma folha A4 ou um pouquinho só maior que A4 e o personagem aparece aqui de corpo inteiro, então o rosto nesse caso fica muito pequeno, então a gente precisa fazer com bastante atenção, com bastante calma e utilizando a ponta do lápis bem fina. Para fazer a peruca, eu simplesmente fui fazendo primeiro aquelas partes de sombra, utilizando o lápis 2B, depois voltei com o cotonete, espalhando tudo. Em seguida, retoquei de novo com o lápis mais escuro, fiz alguns brilhos ali com a caneta borracha, até conseguir dar esse volume. Agora com o lápis 7B, eu fui escurecendo um pouco mais essa parte aqui do fundo, substituí pela lapiseira para ter um pouquinho mais de precisão nos detalhes e fui escurecendo toda essa parte, dando mais contraste. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, porque essa é a única forma de você mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, assim você estará contribuindo com o crescimento do canal, além de estar me motivando também a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Então deixe seu like, se você ainda não é inscrito também, já aproveita e se inscreva, beleza? Sombreando agora o tecido, eu peguei o lápis B, fui fazendo ali aquelas partes escuras das dobras, passando o esfuminho também, suavizando, criando esse efeito de dobras aí no tecido. Essa também foi uma parte que eu gostei muito de fazer nesse desenho, porque eu gosto de desenhar tecidos, eu gosto de ver esse efeito ali das dobras, o volume, eu acho bem interessante. Inclusive aqui no canal tem uma aula passo a passo em tempo real dessa parte aqui da roupa. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Mas basicamente eu fui fazendo ali as sombras com o lápis B e em seguida voltando com o cotonete, suavizando tudo. Você pode usar o esfuminho aqui também, mas eu nesse caso prefiro o cotonete. Logo depois eu voltei com a lapiseira para escurecer ainda mais essas sombras. Em seguida com o lápis H eu fui preenchendo aquelas partes que a gente havia deixado branco. Fiz os detalhes ali no colarinho, alguns pontinhos pretos também. Vale lembrar que lá no nosso curso Desenhando com Realismo, nós temos um módulo inteiro apenas com desenhos de personagens de séries e filmes, principalmente desenhos de personagens da Marvel e DC. Lá você aprende a desenhar o Batman, Homem-Aranha, o Thor, Capitão América, Homem de Ferro, com aulas passo a passo em tempo real, mostrando todos os detalhes. São aulas completas de 2 horas de duração ou até mais. E olha que eu estou falando apenas de um módulo, mas são 15 módulos com aulas passo a passo, onde você aprende a desenhar do absoluto zero até o hiperrealismo. Aprende a desenhar rostos com pele molhada, rosto com pele negra, rosto com textura de pele e muito mais. Se você quer conhecer todos os detalhes, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Como você pode ver, aqui no fundo do cenário aparece um quadro e essa é uma parte onde a gente tem que fazer também com bastante atenção, principalmente o rosto que aparece aí no quadro. Na verdade, essa quantidade de detalhes na referência foi o que mais me chamou a atenção e me motivou a fazer também esse desenho. São bastante detalhes, aparecendo ali o cenário, aparecendo o Coringa de corpo inteiro. Tudo isso me motivou a escolher essa referência. Para fazer essa bolsa, eu peguei a lapiseira e o grafite 4B, fui fazendo algumas linhas aqui na vertical, em seguida fiz outras linhas na horizontal, passei o pincel, fui fazendo alguns retângulos ali também com lápis B e assim o resultado foi surgindo. Desse outro lado também, da mesma forma, veja que eu não fiz aqueles traços retos, eu fui fazendo meio curvado para dar aquele movimento ali no tecido. Deixar o tecido meio dobrado para ficar mais natural, claro, seguindo a referência. Partindo agora para o banco, eu fui fazendo as partes escuras ali com lápis 8B. Nas partes mais claras,
eu usei a graduação B. Como eu sei que muita gente me pergunta quanto tempo eu demorei nos desenhos, esse desenho aqui eu não sei exatamente quantas horas de trabalho, mas eu sei que foram mais ou menos 5 a 6 dias. Como é um desenho com muitos detalhes, a gente acaba demorando um pouquinho mais, porque às vezes um detalhe pequeno a gente passa ali vários minutos fazendo até conseguir um bom resultado. Então, mais importante do que o tempo que você gasta para fazer um desenho é o seu resultado final. Lembra que a sua arte ela vai ficar para sempre. Então, melhor você demorar um pouquinho mais e ficar satisfeito com o resultado do que você fazer um trabalho com pressa e não conseguir dar o seu melhor ali no desenho. Aqui nessa parte aparece uma grade. Na verdade são vários pontinhos, mas para facilitar, para fazer um pouco mais rápido, eu fui fazendo esses traços cruzados que no final dá um resultado bem semelhante e menos trabalhoso. Partindo agora para a calça do Coringa, eu comecei com o lápis 4B preenchendo todas as partes escuras. E onde é mais claro, eu passei o 4B mais de leve. Do outro lado também do mesmo jeito, aquelas sombras das dobras, eu fui fazendo tudo com o lápis 4B, em seguida suavizando com lencinho de papel. Logo em seguida eu voltei com o lápis 8B escurecendo todas as sombras. Fui passando o lápis um pouquinho mais firme para conseguir esse tom escuro e ao invés de usar o lenço de papel eu fui passando o pincel para poder escurecer mais, já que essa parte da calça é a parte mais escura desse desenho. Do outro lado do mesmo jeito, escurecendo as sombras com lápis 8B e passando mais de leve nas partes mais claras. Novamente voltei com o pincel suavizando tudo e foi dando esse efeito de dobras aí no tecido também. Aqui tem alguns detalhes nesse remendo aqui na calça. Desse outro lado aqui também do mesmo jeito, fui fazendo um tecido meio xadrez. Fazendo agora a mão é outra parte que precisamos fazer também com bastante calma, porque são muitos detalhes pequenos. Eu fui fazendo ali com a lapiseira, fiz ali uma veia na mão, fui sombreando, colocando as sombras nos dedos. Para fazer o sapato, eu usei diretamente o lápis 8B para conseguir um tom escuro um pouquinho mais rápido. Fui passando também o pincel. Como você pode observar, eu usei bastante o 8B nesse desenho, porque tem bastante tons escuros. E se a gente fosse fazer com o lápis 4B, por exemplo, a gente precisaria fazer várias camadas para conseguir esses tons. Já o lápis 8B, por ele ser uma graduação mais escura, a gente consegue esse resultado muito mais rápido. Lembrando que esse é um papel liso, é o papel da Strathmore Bristol. E esse foi o resultado do desenho. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, fui!